estamos falando já há quase 2 meses, né? Sobre o tema chamado e propósito. Acredito eu no meu coração que é a última mensagem dessa série. Nós tivemos 4 palavras falando sobre chamado e nas últimas 3 semanas eu falei sobre propósito. Desde propósito eterno até entender o quanto imerso no Cristo nós temos que estar, ou seja, tudo converge nele, é para ele fluir dele. E a semana passada nós falamos de um tema extremamente importante. Fora da sua identidade não há propósito. Por quê? Porque todo o propósito de Deus não vai fluir de uma cópia. Não vai fluir de alguém que está tentando ser alguém, né? Tentando copiar outra pessoa, tentando pautar a tua vida em coisas terrenas, mas a partir da identidade que o teu Pai dá para você. E hoje, o tema da mensagem de hoje é caminhos do coração. E por que nós vamos falar sobre coração? Porque na verdade, se o nosso coração não estiver em ordem, do jeito que Jesus quer que ele esteja, nós também não viveremos propósito. Por quê? Porque de tudo que se deve guardar, guarde o seu. Por quê? Porque dele procedem todos os caminhos da vida. Então entenda esta afirmação. Tudo o que você vai viver na tua vida, tudo que você já viveu, vive e viverá, está pautado na realidade de como está o seu coração. E eu vou te dar muito fundamento bíblico hoje. Muito. Essa é aquela palavra que, se possível, abra o seu bloco de notas e anote tudo. Porque ela é para a vida. O dia que você vê o seu coração se perdendo dessas coisas que eu vou te ensinar essa noite, você vai poder abrir e falar, deixa eu relembrar isso. Por quê? Porque eu vou ler vários textos. Vai estar no telão vários textos. E você vai entender algo sobre o seu coração que às vezes você nunca compreendeu. E você nunca percebeu que ele era tão importante. E sem ter um coração alinhado às verdades de Deus, nós não vivemos propósito. Por quê? Porque Deus vai falar assim, olha, eu gostaria que você fosse para esse lugar. O filho, estou te enviando. Filho, isso, filho, aquilo. E o teu coração vai dizer o quê? Não, eu tenho outros planos. Não, eu tenho outro desejo. Não, eu quero outra coisa. Quem entende o que eu estou falando? Então o nosso coração determina os nossos caminhos. Todos os caminhos da vida são pautados a partir da realidade do nosso coração. Pergunta para a pessoa que está do teu lado, como está o seu coração? Aí a pessoa fala assim, fui no cardiologista, fiz esteira, está tudo certo. Não é desse que eu estou falando, né? Este é uma bomba de sangue que carrega um cerne, o cerne do nosso ser. Correto? Né? Quem já sentiu, quem já infelizmente já recebeu uma notícia triste, que deu aquele aperto no peito, que você falou, meu Deus, eu vou morrer. Quem já teve um sentimento assim? É horrível. Isso é o coração. Quem entende o que eu estou falando? É aquele aperto que ele não é natural, ele não dá para explicar. É aquela coisa do cerne do seu ser. É disto que a Bíblia fala. Tudo bem? Vamos lá. Vou começar lendo alguns versículos para a gente ir fundamentando algumas coisas. E aí nós vamos desenrolando este entendimento e esta mensagem. Eu quero começar com Jeremias capítulo 17, versículo 8. Vai anotando, abre só nos que eu falar para você. Abre esse texto, porque senão nós vamos demorar. Tá? Vai acompanhando no telão e tomando nota. E aí tem 2 textos que eu vou pedir para você abrir. Tudo bem? Então vai. Jeremias capítulo 17, versículo 8. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não é 8, gente. Eu fiz a mesma coisa de manhã e não mudei o esboço, tá? Eu errei de manhã, estou errando de novo. É o 9. Versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Você entendeu o que está afirmando aqui? Deixa eu falar. Isso aqui são palavras de Deus na boca do profeta Jeremias. Não é Jeremias falando, é quando o profeta dizia, assim diz o Senhor. Ou seja, são palavras de Deus na boca do profeta Jeremias. O coração
é mais enganoso que qualquer outra coisa. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O que Deus está falando para nós a respeito do nosso próprio coração? Que o coração é um mal incurável. Que o coração é um bicho ruim. E que a gente não consegue compreendê-lo. Quem pode compreendê-lo? Aí ele diz a respeito de si mesmo: eu sou o Senhor. Eu sondo o teu coração. Eu esquadrinho a sua mente. Por que mente e coração? Você vai perceber durante a mensagem que está completamente interligado o coração com a mente. Porque é o cerne do nosso ser. Para que eu provo o seu coração e sondo a sua mente? Eu sondo o seu coração e provo a sua mente, diz o Senhor. Para recompensar a cada um conforme as suas ações, as suas obras, aquilo que cada um externaliza. Aí o próximo versículo que eu quero ler, eu já citei ele, que é Provérbios 4:23. Provérbios 4:23 é o que eu acabei de citar. Acima de tudo e mais do que tudo, guarde o quê? O que você tem que guardar? Por quê? Porque dele depende toda a sua vida. Em outras traduções, porque dele procedem todos os caminhos da vida. Ou seja, tudo que você vai viver procede do coração. Eu quis começar, e vem comigo, eu quis começar com esses dois textos do Velho Testamento, para te dar uma perspectiva que às vezes você nunca teve. Eu quero que você venha comigo. Quando eu entendo que tudo que eu vou viver procede do meu coração, todos os caminhos da minha vida vêm dele, e que eu ouço Deus dizer a respeito dele: olha, o coração é um troço ruim, tem uma doença incurável, você não é capaz de compreendê-lo. O que a gente pensa? Agora complicou? Você não pensa assim? Se toda a minha vida depende de como ele está, mas ao mesmo tempo Deus diz que ele é ruim e que eu não consigo compreendê-lo, e aí Deus ainda olha para mim e diz assim: então, e segundo as suas ações, nós vamos ter que conversar quando você chegar na minha presença. Não é isso que ele estava falando? Eu vou recompensar cada um segundo as suas obras e segundo as suas ações. Aí, para tentar, vem comigo, para tentar conter isso, Deus estabeleceu um negócio no Velho Testamento. Nós estamos falando de dois momentos da história, de dois tipos de relacionamento de Deus para com a humanidade. O primeiro é da antiga aliança, que é esse que eu estou falando agora. Então, na antiga aliança, antes da cruz de Cristo, Deus deu para Moisés o que? Leis. O que é a lei? Pergunta para mim, o que é a lei, pastor? Para você entender lei com muita facilidade: regras de conduta de vida. Regras. Faça isso, faça isso, faça isso. Não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo. Entende? Era isso, a lei se resume nisso. Isso você pode, isso você pode, isso você pode. Aquilo você não pode, aquilo você não pode, aquilo você não pode. Então, preste atenção. Como o homem tinha que viver no Velho Testamento? No Velho Testamento, na antiga aliança, antes de Cristo, ele tinha um coração ruim, com um monte de desejo ruim lá dentro. Mas ele tinha regras de conduta, na onde aquelas regras de conduta tinha que retê-lo, tinha que pará-lo. Moralmente ele tinha que bater nessas regras, nessas leis de conduta moral, ética. E ele tinha que falar: não posso. Quem está comigo? Não devo. Não vou externalizar. Por que eu não vou externalizar? Porque Deus não estava cobrando o homem a partir do seu coração, mas ele cobraria o homem a partir daquilo que ele externalizasse, daquilo que ele colocasse para fora. Então, se ele tivesse vontade de matar alguém, vontade mesmo de pegar uma espada e arrancar a cabeça de um, estava tudo certo, desde que ele não arrancasse. Se ele tivesse vontade de adulterar com outra mulher e ele não adulterasse, estava tudo certo, porque o problema era adulterar. Aí Jesus chega
e muda tudo. Cutuca assim e fala assim: mudou tudo. Mudou tudo. Mudou como? Mudou que Jesus já chega falando algo mais ou menos assim: então, está escrito. Está escrito a lei diz, as regras do passado dizem: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: aquele que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, com intenção impura onde? No seu coração já adulterou com ela. Aí tem gente que pensa assim: nossa, pastor, ficou mais difícil. Depende. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Depende. Depende de como você entendeu o evangelho até hoje. Qual que é o problema da igreja dos nossos dias? Qual que é o problema que nós enfrentamos na igreja? E para mim é um problema grande. O problema é que nós pegamos o cristianismo e transformamos ele num conjunto de regras morais que nós temos que seguir, que não nos transformam, apenas nos informam e colocam cercas e limites morais, igualzinho a lei fazia, só que agora dentro de um contexto da nova aliança, dentro do contexto das regras do Novo Testamento. Então eu pego um monte de conjunto de regras dentro do Novo Testamento e fico tentando conter um coração que não foi transformado, para que ele não pratique, para que ele não externalize aquilo que ele tem vontade de externalizar. Fala para mim, o que mudou da velha aliança para a nova? O que mudou? O que a cruz de Cristo foi válida para uma pessoa que continua tentando conter os seus impulsos ruins que existem dentro a partir das regras da religião? Não mudou nada. Aí a gente pega e começa a se acostumar com os escândalos. De repente o pastor que era uma bênção, adulterou. De repente o líder que era uma bênção, roubou, passou alguém para trás. De repente a pessoa que eu achava que era uma bênção, cruzei com ele no trânsito, ele estava mostrando o dedo para o carro do lado. Estava xingando. De repente a pessoa que eu achei que era top, está ali, fazendo coisas que eu olho e falo: meu Deus, mas não condiz. E a gente vai vivendo de escândalos em escândalos. Eu tô errado, gente? Quem tem visto escândalo nos últimos dias aí? E no século passado? E há 200 anos atrás? E há 3 séculos atrás? Tudo mesma coisa. Não há nada novo debaixo do sol. Agora, qual que é o problema disso? O problema é que Jesus não quer te colocar numa jaula, na onde as regras do cristianismo prendem os seus impulsos naturais e você se contém para não externalizar aquilo que é a realidade que existe dentro do teu coração. Porque senão você não vai viver propósito desse jeito. Jesus quer fazer morrer a tua velha criatura para que você nasça de novo. Jesus quer eliminar esse coração aí e te dar um novo. Eu não sei se essa palavra vai repousar no seu coração, porque se ela repousar na sua mente não vai adiantar nessa noite. Porque entender com o nosso intelecto a realidade da cruz de Cristo é continuar tentando colocar-nos dentro de limitações morais. Jesus não quer que você viva com limitações morais. Jesus quer você sendo uma nova criatura. Aí eu entendo o apóstolo Paulo quando diz assim: as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo ela através da fé do Filho de Deus. Olha, o velho homem já morreu, eu sou uma nova criatura. O apóstolo Paulo experimentou algo na realidade do evangelho que transformou a essência de quem ele é. Então aquele que cobiçava não cobiça mais, ele fala sobre isso. Aquele que roubava não rouba mais, mas não porque ele encontrou travas morais, porque de travas morais o judeu estava cheio, então ele não precisava se converter. Eles tinham 512 regras de travas morais. Isso pode, aquilo não pode, isso pode, aquilo não pode, isso pode, aquilo não pode, isso pode, aquilo não pode.
E quantas pessoas ainda estão procurando no evangelho o que ela pode e o que ela não pode? Quantas pessoas ainda estão tentando entender até que ponto ela pode ir para não fazer aquilo ou para não fazer aquilo outro? Até que ponto ela pode ceder aos desejos da sua carne para não avançar os limites morais? O interessante é que os limites morais não tem preocupação quando não tem ninguém perto. Ou seja, você não teme a Deus, você teme o que os outros vão falar de você. Porque se não tem ninguém olhando e você cede aos desejos do seu coração, as travas são apenas sociais, nem morais não são. São travas sociais, então você não quer ser mal falado, você não quer ser um cristão ruim, então você não faz na frente dos outros para ser, pelos outros, chamado de uma pessoa boa, de um bom cristão. Deus não precisa de bons cristãos. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que nasceram de novo, têm um coração regenerado nele e que são nova criatura. Nesses ele vai poder operar de maneira eficaz nessa geração. Só que ele precisa te encontrar disponível para isso, com vontade de viver isso. Como eu quero que você termine esse culto? Eu quero que você termine esse culto indignado com você mesmo. Eu quero que você termine esse culto dizendo assim: chega de ser eu. Cansei de ser eu mesmo. Esse eu que viveu até hoje não pode viver mais, porque a realidade de quem eu devo ser não está nem perto do que eu estou vivendo. Porque nada mais nós conseguimos fazer além disso, porque todo o resto é obra dele. Todo o resto é vontade dele. Essa é a realidade da nova aliança. Um ser regenerado. Por isso que ele olhou para Nicodemos e falou assim: então, Nicodemos, você faz tudo bonitinho, ritualisticamente certo, regra após regra. Só te falta uma coisa: é necessário nascer de novo. Nicodemos falou: como isso? Essa é a pergunta dos cristãos até hoje. Como isto? Por quê? Porque você se encheu de regras morais, mas nunca caminhou para um lugar de transformação e de novo nascimento. O evangelho que pregamos é o evangelho ainda do deve e não deve. E tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Agora, como eu discerno o que me é lícito e o que me convém? A partir da realidade de um coração transformado e regenerado pelo poder do Senhor. Do contrário, eu vou continuar estabelecendo regras a partir da letra. Por isso que a letra mata. O que vivifica? O Espírito traz vida à realidade desse pode e não pode, num sentimento profundo de devo e não devo. Me é permitido ou não pelo entendimento no Espírito, na realidade do meu novo coração. Não porque alguém pôs uma regra para mim dizendo que eu podia ou não. Não porque foi falado na igreja de domingo. Então se alguém te perguntar o que a tua religião não permite, fala: a minha permite tudo. Eu posso ser exatamente o que eu quiser. É isso. O evangelho não propõe o que você pode e não pode. O evangelho te propõe: morra para você mesmo, para que a realidade da minha vida se estabeleça na sua. Então o que você pode sendo crente? Tudo. Tudo. Você pode ir para a balada no sábado, você pode ir para o motel no domingo, você pode fazer o que você quiser. Não tem problema nenhum. Vê pornografia à vontade, faz o que você quer. Porque Deus não vai te restringir a partir das regras. Ele quer que você entregue os desejos do seu coração para ser um ser regenerado. Então você não vai querer mais. Você entendeu o que eu estou dizendo? Então você não vai querer mais, porque você foi transformado. Porque você foi nascido de novo. Então aí não é conter um bicho brabo atrás de uma jaula, que quer fazer, mas não pode. É literalmente amar o que Jesus ama e odiar o que ele odeia. Então aí você não quer mais. Então o que a tua religião permite? Continua permitindo tudo. Só que aí você sabe discernir a partir do teu novo coração: tudo me é lícito, tudo me é lícito. O que me é lícito? Tudo. Mas nem tudo me convém. Não convém por quê? Porque a tua religião não permite? Não, porque o meu coração não permite. Porque eu tenho um novo coração. Porque eu tenho uma nova realidade de ser que não condiz com isso. Então eu não quero mais.
isso é um trabalhar profundo do Espírito Santo dentro de nós. Só que muitas vezes nós não damos aberturas. Por quê? Porque a gente ainda continua tentando conter quem somos. Entende? A gente ainda fica tentando dar uma remendada, pôr uns esparadrapos naquilo que somos. Que fomos até aqui. E não é isso. Mas vamos continuar? Pastor, como eu identifico o que tem dentro do meu coração? Como eu sei como está o meu coração? Jesus ensinou. Agora nós vamos para o exame. Tudo bem? Vão tirar o diagnóstico agora? Você vai comigo? Então vamos, coloca para mim Lucas capítulo 6, versículo 43. Lucas 6, 43. Vamos lá? Diagnóstico. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Como você chama o pé de manga? Mangueira. E o pé de goiaba? Goiabeira. E assim sucessivamente. A árvore é conhecida por aquilo que externa. Como as pessoas vão te conhecer? Elas conseguem conhecer o teu coração? Não. Você pode conhecer o teu coração e Deus também. As pessoas não. As pessoas vão conhecer o que externalizam. Mas o que externaliza é condizente com o coração. O que você põe para fora é condizente com o coração. Então vamos continuar. Homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está onde? Então vamos perceber o que Jesus está fazendo. A pessoa que eu reconheço como uma boa pessoa, você já olhou para alguém e falou, nossa, é uma pessoa boa, ou uma pessoa generosa, ou na linguagem mais comum, nossa, que cara da hora, nossa, que gente boa que é. Não é assim que a gente faz? É uma boa pessoa, a gente reconhece isso em algumas pessoas, certo? O homem bom está externalizando essa bondade a partir do quê? Da realidade do seu coração. Porque o homem bom tira do tesouro que ele tem guardado dentro do seu coração as coisas boas que ele externaliza. Não tem jeito de ser diferente. Aí ele continua. Deixa eu continuar aqui na minha leitura aqui. E o homem mau tira coisas más do mal que está aonde? No seu coração. Então da onde sai a maldade das pessoas? Do coração. Por quê? Porque do coração procedem todos os caminhos da vida. Uma pessoa que age com maldade, ou de maneira maligna, maliciosa, tudo que começa e com mal, sai do coração. Certo? Porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Agora vamos lá. Na sua roda de conversas, qual é o assunto que mais sai na sua boca? Grana, dinheiro, sucesso na terra, fofoca? A vida dos outros é a tua pauta? É isso? É disso que está cheio seu coração. Orgulho, soberba, arrogância, prepotência, altivez. O que mais sai do seu coração? Jogo, futebol, hobbies, de maneira geral. O que mais sai nas suas rodas de conversa? Entenda que o que a tua boca mais fala é o que está no centro do teu coração. Quem assumiu o trono e o governo do teu coração é o que a tua boca mais fala, é o teu assunto principal. Se toda a roda de conversa tua é para negócio, se o networking é o teu principal modelo de vida, tudo que você pensa é sucesso profissional, realização e automaticamente grana. Por quê? Porque está sentado no trono. Então tem isso no trono e todo o resto orbita ao redor.
Agora deixa eu te falar, você pode fazer network? Claro, deve, se você tem negócios. Você pode falar de um entretenimento? É óbvio. Você pode falar de o teu time de futebol ou de um hobby que você goste muito? Claro. Você pode conversar sobre dinheiro, sobre negócios? Deve, se é o teu mundo, se é o teu negócio. Há problema nisso? Não, mas precisa mudar o centro. Jesus está no trono do teu coração e o resto orbita ao redor. Quem consegue entender? Jesus precisa estar no centro do teu coração. O negócio, o carro, o dinheiro, o casamento, a sexualidade orbita ao redor. Se esses assuntos secundários estão no centro, é disso que o teu coração está cheio. Pare agora 10 segundos, não precisa de mais de 10 segundos. Faça uma análise. O que está no centro do teu coração? É uma autoanálise, não tem como. Sem essa autoanálise nós não vamos chegar hoje juntos no lugar que eu gostaria de te levar. O que está no centro aí? Do que mais você fala? É interessante, eu lembrei de uma coisa, eu acho que só pode ser o Espírito Santo. Fazia muitos anos que eu não lembrava desse negócio. Teve uma propaganda antiga, mas de muitos anos atrás mesmo. Eu acho que essa propaganda tem pelo menos uns 20 anos, eu acho. Só quem tem mais de 20 vai lembrar. Mais de 20 não, mais de 40. Tinha uma propaganda de um meio de comunicação muito famoso no nosso país, inclusive ainda é um meio de comunicação famoso, que 2 homens chegavam um no outro e falavam assim: e aí, tudo bem? E o outro respondia: tudo bem. Ah, então tudo bem. Ah, tudo bem também. Ah, então tá bem então. Então tá, tchau, e vão embora. E aí fala: tá faltando assunto? Leia esse veículo de comunicação, né? E era uma propaganda. O que é interessante? Quem lembra dessa propaganda aí? Quem lembra? Poucos. Então o que acontece? Tá faltando Cristo dentro do seu coração? Leia a Bíblia. O problema é que crente não lê Bíblia. Aí tem pessoa que fala assim: ai pastor, é que eu leio tão mal. É lógico que você não lê. Você só vai ler bem lendo. É a prática que leva à experiência. Aí você pede para a pessoa ler a Bíblia, ela não consegue interpretar o texto bíblico. Ela lê sem usar os pontos, sem usar as vírgulas. Por quê? Porque não lê. Nunca. Aí ele quer ter Cristo no centro. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Onde a palavra tem que estar escondida? Agora, como que ela vai para o teu coração? Osmose? Poder do Espírito Santo dá um Hadouken de Bíblia e entra no teu coração? Pá! Vai acontecer? Não! Pegando a Bíblia e fazendo assim, né? Não! Abrimos no Salmo 91 ali na tua cabeceira ou em cima da tua estante. Para quê? Para espantar mal olhado. É macumba gospel. A palavra não tem que estar em cima da estante, nem no teu aplicativo de celular. A palavra tem que estar dentro do seu coração. Para quê? Para que ela vá se construindo o trono onde Jesus vai se sentar como Senhor do teu coração. Para que todo o resto, e esse resto é importante. Tua profissão é importante, você considera importante? É importante. Teu ganha-pão é importante. O dinheiro na tua casa é importante. Teu entretenimento, importante. Seu lazer com a sua família, importante. Tudo é importante, mas orbita ao redor do Cristo no teu coração. Não pode se tornar o centro. Na tua autoanálise, o que está no centro. Agora, por que é importante você entender o que está no centro? Por causa disso, Marcos capítulo... Esse você abre, vai. Lembra que eu falei que eu ia falar? Abre a sua Bíblia. Marcos capítulo 7, versículo 14. Marcos 7, 14. Esse é um dos textos principais que nós vamos ler hoje a respeito da palavra. Marcos 7, 14. Vamos? Jesus chamou novamente a multidão para junto de si. Ouçam-me todos, entendam isso.
Você consegue perceber a ênfase que Jesus está dando? É como se Jesus chamasse todo mundo de novo. Ele tinha acabado de fazer um ato ali. Aí ele chama todo mundo para perto dele de novo e fala assim: gente, presta atenção. Não é isso que Jesus está falando? Senta aí e ouve. Ele dá uma ênfase para o que ele vai falar, mostrando assim: ó, o que eu vou falar agora é importante. Ouçam-me todos, entendam isto. Não há nada fora do homem que, entrando nele, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele reforça de novo a importância do que ele está falando. Ele está dizendo assim, ó: se tu ouviu, meu irmão, está ouvido. Porque eu disse, está dizido. O que Jesus está fazendo? Reforçando a importância do que ele está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Entenda o que eu estou dizendo. Aí, continua. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação do que ele tinha falado. Os discípulos, ouvindo, não ouviram, e não entenderam, e não compreenderam. Jesus disse: será que vocês também não conseguem entender? Ele também estava tentando fazer os discípulos entenderem o que eles não entendiam. Por quê? Porque o conceito de regras para eles era muito forte. O conceito de só a execução ser um problema era muito forte. Era cultural e muito enraizado. Então ele não entrava na cachola. Não trazia compreensão. Mas vamos continuar. Perguntou-lhes Jesus: não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro, porque não entra no seu coração? Nada que entra no homem pode torná-lo impuro, porque não entra no seu coração, mas no seu estômago, e sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. E continuou, versículo 20. E continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vem. Do interior do coração dos homens vem os maus pensamentos. Quem aqui já pensou que o teu pensamento vinha da tua cabeça? Todo mundo. Ou de um demônio, né? Deixa eu te falar uma coisa. Do interior do seu coração, querido, flui todos os maus pensamentos que você teve. Quem aqui já teve mau pensamento? Sabe de onde vem? De dentro de você. E é terrível saber disso. Aí você começa a se perceber mais sujo do que é. Mais sujo do que pensa ser. Mais torto do que pensa ser. Nesse aspecto, Jesus começa a jogar na nossa cara a verdade de quem somos. Quem está comigo? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Porque se todo o mau pensamento que tenho procede não de um demônio que está me atentando, mas do meu coração, isso significa que Satanás só conseguiu arrancar de dentro do meu coração e fazer subir para minha mente aquilo que já estava lá. O trabalho de Satanás como tentador não é criar ideias em mim, mas tirar as ideias que estão no fundo dessa sujeira aqui e colocar aqui. Então já estava lá. Guardado de outro tempo, de outro momento, de uma experiência, de um trauma, de um medo, de uma dor, de uma angústia, de uma preocupação, de uma ilusão, de uma fantasia, de um monte de coisa que em um momento da vida você criou, colocou lá e largou armazenado. E por que está lá ainda? Porque o teu coração ainda, você não permitiu ainda que o teu coração fosse regenerado. Então está tudo lá. Aí a hora que vem você quer conter, colocando travas morais.
Então você, por exemplo, que teve problemas com pornografia ou ainda tem, aí você pega e tira o Instagram. Aí você pega e coloca lá a senha para bloquear o acesso a algum site adulto. Ou você coloca, desinstala o aplicativo que você usava para fazer a porcaria. Isso tudo pode te ajudar, mas a realidade do problema não está aí. Porque isso vai colocar algumas cercas que você só precisa pular. Entende? Vai colocar algumas cercas que você só precisa decidir pular. Então a realidade do problema não está nessa esfera. A realidade do problema é muito mais profundo. E ao mesmo tempo muito mais fácil de resolver. É parar de tentar conter-se e render-se. É parar de tentar controlar-se e lançar-se aos pés daquele que pode transformar a tua vida. É essa a diferença da realidade do Evangelho. Lá no Velho Testamento as pessoas tinham que conter, elas não tinham o Espírito Santo. Você tem. Você tem. E não vem tentação sobre vocês, senão tentação comum a todos os homens. E Deus é fiel e justo para junto com ela já vos dar o escape. O escape está na pessoa do Espírito Santo, que vai trazer toda a redenção e todo o realinhamento para a tua vida, para que nunca um pecado seja concebido. Posso ouvir um amém? Do seu coração vêm os maus pensamentos. Então o caminho não é assim, ó, pensei e desceu. O caminho é, estava aqui e subiu. Entendeu? Então quando vir um pensamento ruim aqui, saiba de onde ele saiu. Tem origem. Ele não saiu do inferno. Ele saiu do teu coração. Jesus, é muito ruim então meu coração. É nesse ponto que eu quero te levar. Porque aí você vai entender que você não vai conseguir consertá-lo. Você tem que ter um novo. Olha para a pessoa que está do lado e fala: Jesus quer te dar um coração novo. Inteirinho novo. Amém? Do teu coração, do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, a maldade, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia. Falar mal dos outros vem do coração ruim, fofoqueiro, invejoso. Fofoca e inveja andam junto. Ciúme e inveja também. Anda de mão dada, um leva o outro. Onde está isso? No coração. No coração. Se você não consegue se alegrar com a vitória do outro, teu coração é invejoso. Se você não consegue celebrar o que o outro conquistou, teu coração é invejoso. Se você não consegue olhar para uma outra mulher e admirá-la, fala bem na frente, chama de mocréia nas costas, teu coração é ruim. Precisa nascer de novo. Pastor, então isso é para todo mundo. Aham. É isso. Essa é a realidade que Cristo veio trazer. Eliminar a possibilidade do homem viver na força do seu braço, contendo a si próprio, e trazer a realidade de uma rendição, na onde o homem se rende, se entrega e nasce de novo, para a realidade de uma nova vida. É desse jeito que o Evangelho faz sentido. Do contrário, a gente só encontrou mais uma religião, que a dos judeus era boa, que muitas outras que tem hoje também são. Você pega muitos conceitos morais de muitas religiões da terra, são excelentes. As regras de conduta são boas. Só que não reflete a realidade de uma nova vida. Não tem uma experimentação da realidade no espírito. É apenas um conjunto de conhecimento que estabelece travas morais, que todas as pessoas ficam loucas para pular lá no seu íntimo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, gente? Vocês estão comigo? Está claro? Vamos continuar.
A calúnia, a arrogância, a insensatez, todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, meu querido, na maioria das vezes o problema não é o demônio, o problema é eumônio. Entendeu? É ruim pensar assim, né? Mas é isso que está escrito. Vamos perceber isso de maneira um pouquinho mais interessante? Mas não, ainda interessante. Tiago capítulo 1, versículo 13. Tiago capítulo 1, versículo 13. Quando alguém for tentado, preste atenção nisso. Quem já foi tentado aqui diz amém. Todo mundo. Jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, por isso ele não tenta ninguém. Então a tentação não vem de Deus, ok? Certo, então vamos. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Da onde vem os maus desejos? Do coração. Então, pelo próprio mau desejo que já está no meu coração, eu sou tentado. Então, o que Satanás faz? Satanás sabe o que tem dentro do teu coração e ele vai dar uma sopradinha na tua mente para você puxar de lá e conceber. Pastor, mas como que ele sabe se ele não conhece meu coração? A Bíblia diz que ele não pode ver meu coração? Sim. E nem ler seus pensamentos? Sim, não pode. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Quantas vezes você já cedeu a esses desejos ruins que tem aí dentro? Ele sabe que está aí. Enquanto você não passar pelo processo de regeneração em Cristo, ele sabe que isso está aí dentro. E ainda assim, depois que você passar, ele vai tentar colocar na tua mente, para tentar fazer você pôr a semente do mal lá de novo. Entendeu? Então o que ele vai fazer? Ele só vai tentar pegar aquilo que o teu coração já quer e colocar na tua cabeça como uma ideia, como uma possibilidade. Entende? Ele vai fazer subir. Por que eu acredito que Eva caiu na tentação de comer o fruto da árvore que Deus tinha proibido? Na minha opinião, porque ela estava rodeando a árvore. Como que Satanás podia tentá-la, saber que ela queria comer aquilo? Porque com certeza, todo dia ela dava uma passadinha lá perto e fazia assim, ó. Com certeza ela já tinha chegado no Adão. Naquela hora que você apaga a luz para dormir, sabe? Fala no ouvido do marido. Amor, não pode mesmo comer da árvore lá? O Senhor não deixou mesmo? Satanás sabia que eu imagino, né? Não está escrito isso. Só fico pensando. Por que eu fico pensando isso? Porque a hora que Satanás entrou na serpente, falou com Eva, onde Eva estava? Perto da árvore. Ele só sugeriu, pega aí, ela pegou. Então, se você fica rodeando uma certa coisa, Satanás sabe que você deseja. O que ele vai fazer? Ele só vai forçar você tirar do seu coração e colocar na sua mente. Está comigo? Então ele não conhece teu coração, mas ele conhece tuas ações. E pelas suas ações você demonstra que você gostaria. E aí sobe para tua mente como um pensamento. Se você está nervoso e você tem um histórico de violência, e você fica nervoso, o que Satanás vai sugerir? Para você sair no tapa, sair na briga. Entendeu? Se você é uma pessoa de boca suja, xinga muito. A hora que você fica nervoso, o que Satanás vai sugerir? Para você sair xingando. É muito simples, ele olha para você e já sabe o que ele tem que te sugerir. Aí você tira do coração, porque já está lá dentro e upload. Carrega para cá. Vamos continuar lendo o texto que vai ficar mais claro isso ainda. Cada um é tentado pelo mau desejo, pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado após consumado gera a morte. Aí a morte espiritual. Então veja bem. Você concebe aqui e dá a luz externalizando. Porque uma mulher só dá a luz a um filho quando ele sai. Ela concebe no ventre. O pecado está no coração como semente. Consegue entender?
O inimigo sopra de alguma forma para conceber aqui, concebido aqui, você externaliza. É isso que o Tiago está ensinando. Aí você põe para fora o que não devia. Então, Jesus não quer que você trabalhe na esfera de conter a externalização. Jesus não quer que você aborte o feto pronto. O bebê já criado na tua mente. Consegue entender? Lógico, se chegou nesse ponto, tem que matar esse bebê maligno aí. Quem está entendendo o que eu estou falando? Essa luz, não deixar dar a luz, contém aí. Mas a ideia não é ficar contendo a luz do pecado. E sim mudar a essência da onde ele é gerado. Então a gente precisa mudar o foco do porquê a gente ora. Ai, Deus, limpa a minha mente. Você quer ter mente limpa? Tem um novo coração. É simples assim. Isso vai te levar a viver o propósito de Deus. Muda o foco. Muda o lugar que você ataca. Muda o lugar que você investe. Quem aqui já jejuou para receber uma bênção? Agora comece a jejuar pelo teu coração. A primeira vez que a Elaine teve essa experiência, que Jesus falou para ela que ela devia jejuar pelo coração dela, era um jejum de 3 dias, né, nega? No primeiro dia, ela teve tantas ânsias de vômito no período da manhã, não foi aquele dia? Na hora que lançou o jejum. E ela vomitou mesmo. Foi pro banheiro, pôs os bofos para fora. Ela orou e falou: Jesus, vou ter que entregar? Estou passando mal? O Senhor falou para ela: não, eu só estou limpando seu coração. É uma manifestação física daquilo que está acontecendo no ambiente do Espírito. Fica de jejum. Depois do almoço ela já melhorou, ficou bem os outros 3 dias de jejum. Ela fez um jejum tranquilo. É por causa do nosso coração. Então, se você vai lançar um jejum essa semana, que seja por Ele. Jesus, para que a realidade do meu coração seja transformada, para que mude os aspectos do que existe dentro de mim. Para a gente continuar, Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Olha que interessante. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por quê? Porque com o coração você crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Olha que interessante que o apóstolo Paulo está ensinando. Olha, entenda uma coisa, sabe como você alcança Cristo? Não é confessando apenas com a sua boca. Com a boca você faz confissão, mas você faz confissão daquilo que você já creu com o coração. Então quando a sua boca começa a confessar Cristo, quando teu coração já foi pego pela fé. Vocês estão entendendo? Quando Cristo é uma realidade no teu coração, então a tua boca confessa. O problema é que tem um monte de gente sentada na igreja tentando entender Cristo pela mente, para então de alguma forma forçar que ele desça no coração. Não vai acontecer. Jesus vai te pegar por dentro primeiro. Então, uma vez que o teu coração creu, a tua boca vai confessar. Porque não tem como ser o contrário. A boca só fala do que o coração está cheio. Se está cheio do Cristo, se está cheio da ressurreição dele, se está cheio das coisas dele, você vai confessar ele. Com o coração você crê para ser justificado. Sabe o que é isso? É assim, ó, eu sou injusto, meu coração é ruim, mas eu estou crendo na ressurreição do Cristo. Então a justiça dele vem e me justifica. Com o coração eu creio para a justificação, com a boca eu confesso para ser salvo. Mas a justificação acontece aqui, ó. É quando o coração injusto que eu carreguei até hoje se torna uma nova criatura justificada pela realidade do sacrifício de Cristo na cruz. Posso ouvir um amém? Um amém, aleluia. Marcos 12:30, coloca para mim. Marcos 12:30 é lindo. É o grande mandamento, é o versículo que Jesus falou assim, ó, perguntaram para Jesus, qual que é o maior mandamento da lei? Jesus falou assim, ó, vamos lá, tá aí. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu. Ele vem primeiro.
O coração vem antes. Ou eu amo o Senhor de todo o meu coração, ou o meu entendimento, minha alma e o meu corpo não vai amar. Então é coração, alma, corpo e entendimento, certo? Só que para o entendimento, a alma, o corpo reagir a esse amor a Deus, o coração tem que amar primeiro. Então eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração, de um pedacinho dele, só de domingo à noite, de um cantinho. Ele fica orbitando ao redor o tempo todo e no domingo eu venho aqui expressar amor para ele porque eu canto umas músicas bonitas, levanta a mão e pareço evangélico. É esse o amor que eu tenho para expressar para ele? Será que esse é o todo que ele está pedindo do meu coração? Querido, um coração que ama a Cristo, ama lá no trabalho, ama no carro, ama dirigindo, ama em todo lugar. Então, automaticamente, toda a sua alma vai amar, o teu entendimento vai amar, o teu entendimento vai ser convencido, não pelos argumentos humanos, mas pela realidade do que o teu coração está. Então aí para aquele monte de minhoca na cabeça. Porque o coração creu, você foi pego por dentro e já não tem como arrancar as realidades que Cristo embutiu dentro do teu ser, dentro da realidade do teu espírito. Com o coração eu creio, mas vai chegar um momento que você é tão convicto da tua fé que eu costumo dizer que é um aspecto onde a fé já foi sobrepujada pela convicção. É uma convicção de uma realidade que eu conheci no meu coração e no meu espírito, que nenhuma coisa mental ou humana pode substituir. Quem entende o que eu estou falando? É uma experimentação. Cristo a gente não entende, Cristo a gente experimenta no coração. Não tem jeito de ser diferente. Quem já foi comprar melancia? Quem deu uns tapas na melancia para tentar entender se ela estava boa? A casca é verde, querido, de todas. Umas são aguadas e sem graça, outras são docinhas e suculentas. Você só consegue saber quando você experimenta. Você pode dar tapinha por fora, você pode ir lá olhar o caulezinho dela e não sei o quê. Abacaxi é a mesma coisa. Ai, puxa um negocinho do abacaxi. Se sair molinho é porque ele tá doce. E não sei o que. Aí você faz. Chega em casa, a hora que você corta, a primeira mordida que você dá, você faz assim. Quem já teve essa experiência maravilhosa? Não é diferente com a laranja, não é diferente com nada. Por quê? Porque essas coisas a gente só sabe a realidade quando nós experimentamos. Sem experimentação a gente não vai saber. Cristo eu não entendo. Eu posso tentar puxar o caule, eu posso olhar a cor da casca, eu posso ler a teologia, eu posso tentar explicar ele pelos podcasts do YouTube, eu posso ouvir os sábios, os entendidos, eu posso fazer tudo, vai cair tudo na esfera da mente, não desce para o coração, porque Jesus não começa pela mente, Jesus começa pelo Espírito, e no Espírito ele convence o teu coração. Então é um upload daquilo que ele já implantou aqui dentro, e vão te perguntar, você vai falar, não sei explicar. Eu sei que eu vivi, eu sei que foi aqui, e não dá para desenhar, e nem para explicar com as minhas palavras, mas eu sei que eu experimentei de algo que ninguém nunca me deu. Pastor, eu nunca passei por isso. Então comece a buscar, porque são nesses momentos que você vai entender o que é ter um coração pego por Cristo. Porque às vezes você teve a experiência de aceitar Jesus, mas deixa eu te contar uma coisa, você não tem que aceitar Jesus. É Jesus que tem que te pegar por dentro. Você tem que se abrir para que ele entre, para que as coisas possam começar a fazer sentido, não na mente, mas no coração. Porque o que cai no coração ninguém consegue arrancar, e se for de Deus, ninguém vai conseguir mexer. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a sua fazenda e toda a sua renda e toda a sua riqueza, não poderia comprá-lo. Ele é mais duro que a morte, mais ciumento que a sepultura. Esse é o amor que precisa estar entre o nosso coração e o coração daquele que nos amou primeiro. É esse amor.
Pastor, eu não amo Deus assim não. Eu sei. E tá tudo bem, porque na verdade Ele nem exige um amor tão alto assim de você. O que Ele está à procura? Segundo Davi, um coração contrito e quebrantado. Contrito e quebrantado. Se você estiver contrito e quebrantado, Ele pode começar uma obra linda e maravilhosa na sua vida. Quem que Deus resiste? O soberbo. E qual que é o maior traço de um soberbo? Aquele que não reconhece o estado do seu coração, não o quebranta e não o abre. Entende? É tão maravilhoso. E é tão mais leve viver com Jesus. O evangelho não é um conjunto de regras. É a realidade de uma nova vida. Que você não vai ser forçado a fazer nada. Mas é o Espírito que te conduzirá a viver o que Ele quer que você viva. Porque agora esta também é a tua vontade. Ele governa o teu espírito. Pastor, como eu vou fazer para isso se tornar realidade plena na minha vida? A gente finaliza aqui. Romanos, capítulo 8, versículo 5. Esse é o outro versículo que eu falaria para você. Pode abrir sua Bíblia. Romanos, capítulo 8, versículo 5. Opa, abri errado. Abri 5, 8. Romanos 8, 5. Vamos? Vem comigo que agora eu vou trazer uma interpretação uma exegese, vou falar teologicamente. Vou trazer uma exegese do texto bíblico agora, que você precisa acompanhar comigo, tá? Vem. Quem vive segundo a carne, tem a sua mente voltada para o que a carne deseja. O que é a carne no sentido de tudo que nós aprendemos hoje na Bíblia? É o teu coração. Porque quem deseja é o teu coração. Então quem vive, eu vou reler para você entender. Quem vive segundo o coração, tem a mente voltada para o que o coração deseja. Pegou? Um coração não regenerado no caso. Um coração que ambiciona as coisas da carne. E o que é a carne nesse ponto? É a externalização do pecado. É a manifestação daquilo que a sua natureza carnal quer. Tudo bem? Então quem vive tem um coração. Quem vive segundo o seu próprio coração, a sua mente vai se voltar para aquilo que o coração deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então vamos lá, quem tem que governar o meu coração e o seu? O Espírito. Porque se o Espírito estiver governando o cerne da nossa vida, do nosso coração, então a nossa mente pensará a partir do que o Espírito deseja. Aí eu vou viver propósito. Porque o Espírito me deseja conduzir para o lugar que Ele quer. Entendeu? Vocês estão comigo? Posso ouvir um amém? 6. A mentalidade do coração contaminado, ruim, é morte. Morte espiritual. Mas a mentalidade do espírito é o quê? Vida e... Se existe uma coisa que o ser humano busca, mais do que qualquer outra coisa nessa existência, é paz. Se a tua mente é governada pelo teu espírito, a tua mentalidade é de vida e de paz. Como você vai encontrar a paz para o seu ser? A paz para a sua ansiedade, a paz para o seu desespero? Pedindo para o Espírito governar o teu coração. O problema é que não há um governo do Espírito lá dentro. Então são as suas ansiedades, os seus medos, o seu desespero que vai governar tudo, e a tua mente vai ficar perturbada. Quem já passou por isso? Da mente ficar acelerada, perturbada, desesperada. O que está faltando? O governo do Espírito lá no teu coração. O cerne do problema está tudo no mesmo lugar. Vamos continuar. 7. A mentalidade da carne, ou seja, do coração não rendida a Deus, é inimiga de Deus. Porque não se submete à lei de Deus e não pode fazê-la. Entendeu? Então o coração que fica ambicionando as coisas ruins vai acabar rompendo a lei e vai acabar se entregando para aquilo que não pode. Porque não pode se submeter à lei de Deus.
Quem é dominado pela carne, quem é dominado pelo coração, não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês, nós não estamos sob o domínio da carne, dos desejos malignos, da vontade ruim que tem dentro do nosso coração. Nós não estamos mais. Por quê? Porque nós estamos sob o domínio do Espírito. Porque você tem o Espírito de Deus morando dentro de você. Isso, ninguém celebra mais isso. Eu fico louco com uma coisa dessa. Isso lá no Novo Testamento ninguém tinha. Só alguns homens tinham a possibilidade de ter o Espírito morando dentro deles. Então por isso que eles tinham que ter leis e regras para conter o seu coração. Agora nós temos o Espírito. Se nós temos o Espírito, nós não temos que criar as leis e as regras para contê-lo. Nós temos que entregar esse coração para o Espírito, porque uma vez dominado e governado pelo Espírito, ele é um coração regenerado, ele é um coração feito de novo, ele é um coração diferente do que sempre foi. Nós temos algo dentro de nós, querido, que a eternidade, a humanidade toda até Cristo não teve. Quem aqui que gostaria de sentar numa cadeira quando chegasse lá na eternidade, bater um papo com Abraão? Com Moisés? Legal, né? Com Daniel? Conta aí, que jeito que foi os leão lá? Com Sadraque, Mesaque e Abednego? Que jeito que ia entrar no fogo e não queimar? Muito bom, né? Aí quando você terminar de perguntar tudo, vai juntar todos eles em volta da tua mesa e vai perguntar assim: agora conta uma coisa pra gente. Que jeito que é ter o Espírito Santo morando dentro de você o tempo todo? Consegue entender que eles não tiveram isso? E nós temos e não usamos. Não aproveitamos dessa presença. Não entendemos a profundidade que existe nisso. Por isso a gente ainda fica brigando com o nosso coração. Porque a gente não rende ele para o Espírito Santo. Porque a gente não deixa o Espírito Santo fazer o que tem que fazer dentro de nós, que é incrível e maravilhoso. Paulo falou assim, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não pertence a Cristo. Aí você fala assim: pastor, o que eu faço para ter o Espírito de Cristo? Então eu quero. É só você render o seu coração para Cristo. Com o coração você crê. Uma vez que você crê, o Espírito Santo já entra em você. Você já é possuído. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é um possuído de Jesus. Há uma possessão de Deus em você. É isso, é o que a gente não entende. Nós fomos possuídos pelo Senhor. Eu levantei a mão lá na igreja e aceitei Jesus. Jesus não quer que você aceite Ele, não. Ele quer te possuir, te encher do Espírito Santo, te deixar cheio dele, com o coração regenerado, novo, reconstruído, refeito, amante dele, no sentido profundo da palavra e verdadeiro dela. Entende? É isso que o Espírito Santo quer fazer aí. Só que você é evangélico demais para conseguir viver isso às vezes. Entendeu? Religioso demais. A tua caixa é muito pequena para caber Deus. Então você vai ter que destruir tudo, quebrar tudo, entregar tudo e render esse coraçãozão aí. Por quê? Porque tem um homem na Bíblia. Um homem na Bíblia foi chamado de homem segundo... Quem era? O bicho ruim. Davi. Bicho ruim. Não era? Para mim foi. Vamos fazer uma análise rápida. Encontrei Davi, homem segundo o meu coração. Onde ele encontrou Davi? Com 16, 17 anos, lá no meio das ovelhas, sem nada e sem ninguém, com a sua arpinha, só no charabanaia, adorando, cantando, coração rendido, quebrantado. Cara, é esse menino. Esse menino tem um coração diferente. Deus pegou ele. Pegou ou não pegou? Passou uns anos. Davi tinha habilidade para ser rei? Não. Davi tinha condição de ser rei? Não. Davi sabia mexer com gente? Não, ele sabia mexer com ovelha. Davi sabia usar a espada? Não, ele sabia usar a funda. Davi não sabia nada do que ele tinha que ter para ser rei.
Porque Deus não escolhe quem está cheio de habilidade. Deus escolhe um coração. Deus está procurando corações contritos e quebrantados. É esse que Ele não despreza. Aí Deus chama Davi. Aí ele vai ficando poderosão, vai ficando grandão. Aí ele toma posse do reino. Aí ele fica o cara. Aí ele constrói um palácio para ele, todo top, cheio de coisa de ouro, barangandã para todo lado. Ficou top. Aí um dia ele resolve não ir para a guerra. Sai lá na sacada do palácio, com os olhos remelentos e a boca baforenta, porque tinha tirado um cochilão à tarde de umas 2 horas depois do almoço. Aí ele viu uma mulher tomando banho. E todo mundo sabe que ninguém toma banho de roupa, né? Então tá, ele viu uma mulher tomando banho. E aí ele mandou chamar a mulher, só que a mulher era casada. E ele não estava nem aí que ela era casada, ele pegou ela mesma. E aí ela ficou grávida. E aí ele falou, ai meu Deus, agora deu ruim. E aí ele falou, traz o marido dela da guerra, vamos pôr ele para dormir com ela. Pelo menos ele vai pensar que o filho é dele. Onde estava tudo isso? No coração dele. Mas não era segundo o coração de Deus. Calma que você vai entender. O orgulho subiu para a cabeça, a prepotência subiu para a cabeça, o lugar de rei subiu para a cabeça. Encheu o coração de coisa que não era de Deus. Aí sabe o que aconteceu? A partir daí, veio um monte de coisa ruim para a vida de Davi. Porque Deus tem que permitir para mostrar para ele onde estava o coração dele. Aí o que aconteceu? Aconteceu mais ou menos assim, ó. Um filho dele estuprou a irmã, que era filha de outra mãe, entendeu? Aí o irmão dessa irmã foi lá, matou o que estuprou. Aí, não sei o quê, aí virou uma desgraceira. Ele era um pai ruim, não interviu, não fez nada. De repente um filho dele levanta, arranca o reino dele. Quando ele está saindo da cidade, um homem chamado Simei começa a tacar pedra nele. O filho tinha arrancado o trono dele. E ele estava saindo a pé da cidade, escoltado por alguns guardas. E do lado dele seu general Joabe. E um homem chamado Simei começou a jogar pedra nele. E os soldados defendiam com os escudos. Aí o Joabe, o general, falou assim, deixa eu resolver. Coçou, sabe? Coçou, homem de guerra, assim, tipo, deixa eu resolver. Deixa eu resolver só uma. Cortinho rápido, eu resolvo. Davi falou assim, não, deixa ele. Porque é bem possível que ele está jogando pedra, porque eu mereço receber a pedrada. Ali começa um processo de quebrantamento no coração de Davi de novo. Aí, lá no Salmo, de um coração quebrantado, ele vai dizer assim, se o Senhor quisesse sacrifícios, eu daria. Mas tudo que o Senhor procura é um coração contrito e quebrantado. Então aí Deus encontrou de novo o que tinha achado em Davi lá no começo. Um coração segundo o coração de Deus. Rendido, contrito, quebrantado, que ama a Deus, que está disposto a ser moldado. Deus achou esse Davi de novo e pôde concluir a obra que tinha para fazer na vida dele. Entendeu? Para a gente terminar o texto, que está tarde, está bem tarde, agora que eu vi. Jesus, olha para mim. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Aí eu já li. Versículo 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vivo por causa da justiça. Porque com o coração eu creio para ser o quê? Justificado. Se o meu coração crê, o espírito me justifica. Então o corpo pode até militar por algumas coisas, mas a justiça de Deus opera no meu coração. E se o espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, não para com os desejos do coração, para vivermos sujeitos a esses desejos, pois vocês não vivem de acordo com a carne. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito vocês fazerem morrer os desejos ruins do coração de vocês, vocês viverão. Agora, onde Deus quer nos conduzir? Quem lembra da semana passada que eu falei sobre paternidade, filiação e identidade? Estavam aqui? Olha onde Paulo vai. Paulo está falando entre a carne, os desejos ruins do coração e o Espírito. Olha onde ele chega.
Por quê? 14. Por quê? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que têm o seu coração moldado pelo Espírito são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que escravize vocês novamente para temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual nós clamamos, Abba, Pai, que significa papai, papaizinho. E o próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Jesus te fez participante do coração dele. Você é co-herdeiro com ele, porque você foi feito pelo Espírito, filho de Deus. Aonde precisa acontecer essa obra? Na esfera do teu coração, a partir da pessoa do Espírito Santo.